Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Ao longo da história, países dos principais continentes sofreram os impactos da superpopulação, acessibilidade e de questões econômicas, resultando em decisões importantes que decretaram mudanças administrativas em seus grandes centros. Dessa forma, as trocas de capitais foram manobras essenciais realizadas por essas nações, que buscavam contornar, de forma geográfica, alguns dos problemas predominantes enfrentados na época. Conheça abaixo alguns países que mudaram suas capitais durante suas histórias e entenda os motivos que os levaram a tais decisões. 1. Nigéria. Lagos, Nigéria. Fonte: Arch-Daiwi. Reprodução: Abuja, Nigéria. Fonte: Arch-Daiwi. Reprodução: Em 1991, a mudou sua capital de Lagos para Abuja, transferindo seu centro administrativo da maior cidade do país para uma região mais central, menos congestionada e de fácil acesso. 2. Myanmar. Rangoon, Myanmar. Fonte: Kayak. Reprodução: Naypyidaw, Myanmar. Fonte: Travel Authentic Asia. Reprodução: Muitos acreditam que a mudança de capital do Myanmar ocorreu logo após as autoridades serem aconselhadas por um astrólogo, que indicou que a antiga capital, Rangoon, seria alvo de ataques militares. Assim, Naypyidaw, cerca de 320 quilômetros ao norte de Rangoon, tornou-se a nova capital do país em 2005, mesmo sem estar totalmente reconstruída ou nomeada. 3. Rússia. São Petersburgo, Rússia. Fonte: Estoque. Reprodução: Moscou, Rússia. Fonte: Kangaroo. Reprodução: Considerado o principal destino cultural do mundo pelo ouro de Travel Awards, São Petersburgo foi um importante centro econômico da Rússia entre 1712 e 1918, mas entregou o distintivo de capital para Moscou por questões geográficas e de acesso, em 1918. 4. Paquistão. Karachi, Paquistão. Fonte: Cidades em fotos. Reprodução: Islamabad, Paquistão. Fonte: Paquistão. Reprodução: Por ser menos vulnerável a ataques que Karachi, Islamabad, no norte do país, tornou-se capital oficial em 1959. A cidade foi declarada como operante apenas 2 anos depois, em 1961, quando as primeiras reformas começaram a ocorrer. 5. Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. Fonte: Airlines Airports. Reprodução: Brasília, Brasil. Fonte: 3 em 3. Reprodução: Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, Brasília tornou-se capital no final da década de 1950 e substitui o Rio de Janeiro, considerada capital colonial do Brasil durante o domínio português. 6. Cazaquistão. Almaty, Cazaquistão. Fonte: Wikipedia. Reprodução: Astana, Cazaquistão. Fonte: Cidades em fotos. Reprodução: Astana tornou-se o centro administrativo do Cazaquistão em 1997, quando assumiu o controle do país no lugar de Almaty. A cidade foi projetada por um arquiteto japonês e entregou uma proposta futurista, descarregando o antigo contingente populacional. 7. Tanzânia. Dar es Salaam, Tanzânia. Fonte: Wikipedia. Reprodução: Dodoma, Tanzânia. Fonte: Wikimapia. Reprodução: A partir de 1980, Dodoma começou a agir como capital da Tanzânia, mas até hoje encontra conflitos com a antiga capital Dar es Salaam, já que a maioria dos ministérios e das embaixadas estrangeiras permaneceu no centro administrativo anterior. 8. Costa do Marfim. Abidjan, Costa do Marfim. Fonte: Pinterest. Reprodução: Yamoussoukro, Costa do Marfim. Fonte: Pinterest. Reprodução: Félix Houphouët-Boigny, líder pós-independência da Costa do Marfim, estabeleceu Yamoussoukro, seu local de nascença, como capital do país em 1983. Porém, até hoje a antiga capital, Abidjan, se destaca como centro populacional e referência econômica. 9. Austrália. Melbourne, Austrália. Fonte: Mala e Cuia. Reprodução: Canberra, Austrália. Fonte:
Qual viagem reprodução? Em 1913, um compromisso entre Sydney e Melbourne decretou que Canberra seria a nova capital australiana no final da década de 1920. Curiosamente, Canberra teria quase 10% do número de habitantes das cidades do Pacto, além de um território significativamente menor. 10. Estados Unidos, Nova York, Estados Unidos. Fonte: Se reprodução, Washington, depois de Cristo, Estados Unidos. Fonte: Greenland reprodução. Para evitar a centralização e superconcentração do poder, o Congresso dos Estados Unidos da América decretou, em 1800, que Washington, depois de Cristo, seria a nova capital do país, como forma de compromisso realizado com outros 8 estados, para defender o pagamento de dívidas de guerra e interesses de países do Sul sobre a exploração de escravos. Assim, a cidade ocupou o lugar de Nova York, que foi capital oficial entre 1785 e 1790. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo!